Olá, amados em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez aqui e eu estou com um artigo e notícias do Brasil e do exterior. E o tema deste artigo é réplica do Templo de Salomão no Brasil é vista como uma gozação. Nós que falamos aqui outrora em um outro vídeo sobre os templos, Templo não é a casa de Deus, ou seja, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui diz assim: o Instituto do Templo de Jerusalém disse que o plano da Igreja Universal de construir uma réplica monstruosa do Templo de Salomão, que custará aproximadamente 360 milhões, está sendo para a sua própria glória. A Igreja Universal do Reino de Deus, liderada pelo controverso bispo Edir Macedo, anunciou nos seus planos de construir uma réplica gigante do Templo de Salomão. A estimativa de custo é de 360 milhões, com 55 metros de altura, 18 andares e com lugar para 10 mil pessoas. O plano também conta com estacionamento para 1.000 carros, estúdio de TV e rádio e salas com espaço para 1.300 alunos. Vai ser sensacional, disse o líder da Universal. Será lindo, 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 a coisa mais bonita de todas. O lado de fora será exatamente igual ao que foi construído em Jerusalém. O Instituto do Templo em Jerusalém vê isso com outros olhos. Para eles é um ato de arrogância voltado para a sua própria glória. Esse plano é uma gozação que vai diretamente contra tudo aquilo que o Templo Santo de Jerusalém representa. A Igreja Universal já gastou em torno de 14,4 milhões para importar pedras de Israel, de acordo com o jornal britânico The Guardian. O templo será inspirado no templo do rei Salomão e contará com uma réplica da Arca da Aliança no centro do santuário. O rabino Chaim Hickman, do Instituto Templo, escreve: nós somos hoje testemunhas de um fenômeno que tenta tirar a legitimidade da relação de Israel com Jerusalém. Esse plano de construir uma mega igreja representa o próximo passo de tirar toda essa legitimidade de Jerusalém. A Bíblia também ensina que a essência de Jerusalém é a presença de Deus, disse o rabino Hickman, que continua citando uma profecia do livro de Isaías 2:2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido nos cismos dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E diz também: a mega igreja planejada pelo bispo Macedo, diz o rabino Hickman, é uma usurpação e um abuso ao espaço sagrado e ao conceito de templo santo que é representado na Bíblia. E também é uma brusca forma de se apropriar de valores sagrados do judaísmo. A divina presença de Deus não pode ser copiada ou simplesmente usurpada e transportada para outro lugar. Isso é nada mais que uma tentativa cínica e manipuladora da Igreja Universal do Reino de Deus de encaixar a mensagem universal da Bíblia em sua própria agenda. O Instituto do Templo, uma organização religiosa e educacional sem fins lucrativos, é dedicada para cuidar de todos os aspectos dos mandamentos bíblicos sobre a construção do Templo Santo de Deus no Monte Moriá, em Jerusalém. Seu maior foco e esforço é reconstruir o Templo Santo em Jerusalém, precisamente na Cúpula da Rocha. Irmãos, vendo isso, agora vamos analisar com o nosso próprio entendimento, Veja bem, a réplica do Templo de Salomão, feita em verdadeiro estilo faraônico para engrandecer e glorificar a Igreja Universal e seu dono, é um símbolo dos sacrifícios de centenas de milhares de pessoas desesperadas por um milagre. Jesus disse: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Mateus 12:7. A Igreja Universal, que exige tanto sacrifício dos membros, não tem nenhuma misericórdia dos bebês em gestação, os membros. Tanto o Bispo Macedo quanto sua TV Record têm condenado esses inocentes ao assassinato. Irmãos queridos, falo com todos os crentes verdadeiros, aqueles que orem em todas as madrugadas pedindo a Deus força e graça para a sua igreja na terra.
está provando mais do que nunca de que esta Igreja Universal não passa de uma seita, tendo em vista que não amam e nem adoram a Jesus, mas adoram as coisas de Israel que tiveram sua importância no Antigo Testamento e na lei de Moisés. Nós não vivemos mais nas leis. As mensagens, na sua grande maioria, têm como foco os personagens do Antigo Testamento, como Abraão, Moisés, Josué, Davi, Salomão, José do Egito, Gideão, etc. Nunca se ouve mensagens em torno das cartas de Paulo, as cartas paulinas, Pedro, Tiago, João, etc. Nada contra esses heróis da fé do Antigo Testamento, mas tudo contra a idolatria do monte Sinai, das águas do Rio Jordão, da Arca do Concerto e agora, tristemente, do Templo de Salomão. Sabemos que o povo judeu, amados, não são mais o povo exclusivo do Senhor Jesus Cristo, mas sim todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Como disse Paulo, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, mas Cristo é em tudo, em todas. Colossenses 4:11. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Gálatas 3:28. Agora, pois, conclamamos aos irmãos fiéis que lamentem e choram por causa disto, que não apoiem de forma alguma estes homens, estes bispos, porque por causa deles o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é defamado entre os ímpios e nós somos perseguidos. Amados, preste atenção também nessas informações que eu tenho aqui em mãos, né? Um comercial produzido pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel foi proibido de ir ao ar e gerou imensa polêmica no Estado judeu. O motivo seria a ideia de destruição da mesquita de Al-Aqsa, o famoso Domo da Rocha, um dos locais mais sagrados do mundo para os muçulmanos. O vídeo apresentado por Dami, vice-ministro das Relações Exteriores, tem cerca de 5 minutos e mostra diferentes atrações turísticas de Israel. Ao parar em frente à mesquita, neste vídeo, enquanto um calendário mostra o tempo regredindo, ela some para dar lugar ao Templo de Salomão. O claro objetivo é mostrar que o judaísmo estava na região muito antes do Islã. O anúncio tem como objetivo promover o turismo em Jerusalém, sua eterna capital, embora oficialmente o centro administrativo do país é Tel Aviv. Essas versões do vídeo já foi uma alteração da original, onde a mesquita era implodida digitalmente, né? O grande problema em se colocar um templo virtual sobre as ruínas da mesquita é uma disputa histórica pelo local entre judeus e muçulmanos. Os funcionários do Ministério do Exterior decidiram que a cena deveria ser apenas com a substituição para não aparecer que seria um atentado contra o local sagrado e um descontentamento entre os muçulmanos. Assim que foi noticiado pela imprensa, acabou denunciando como uma tentativa do governo israelense de destruir a identidade árabe islâmica de Jerusalém. Especialistas temem que possa causar uma reação semelhante ao do filme A Inocência dos Muçulmanos, com protestos dos islâmicos descontentes. Intuiman Sabri, chefe do Conselho Supremo Islâmico em Jerusalém, disse em um comunicado que o anúncio é parte dos planos de ocupação israelense de revelar suas intenções hostis em relação ao santuário. O fato de não ser um material feito por grupos extremistas judeus, e sim uma produção oficial do governo, causou preocupações sobre ser uma declaração política anti-islâmica. O Domo da Rocha é um santuário reverenciado por muçulmanos do mundo todo, os quais acreditam que, neste local, o profeta Maomé ascendeu milagrosamente ao céu. As profecias bíblicas afirmam que o templo será reconstruído e a mera sugestão que o Domo da Rocha seja demolido já seria motivo suficiente para uma guerra de Israel com o mundo árabe. Ou seja, especificamente, categoricamente, as evidências das escrituras dizem que o novo templo será construído em Ple, onde existe hoje a cúpula da rocha.
em especial no momento em que se propôs a divisão de Jerusalém em duas, sendo que a sua metade árabe seria a capital do Estado palestino. Essa ideia tem crescido por causa do apoio da ONU e do presidente Obama para que isso ocorra em breve. De acordo com Abdul Salam Abadi, ministro jordaniano de lugares islâmicos, acusou Israel de planejar a divisão do espaço onde está a mesquita de Al-Aqsa, no Monte do Templo em Jerusalém. A Jordânia tem um acordo de soberania sobre a porção oriental de Jerusalém e da Cisjordânia desde 1950 e continua administrando os locais sagrados islâmicos no Monte do Templo e do Domo da Rocha. De acordo com o jornal jordaniano Al-Ghazi Abadi, destacou a necessidade de apoiar os moradores de Jerusalém com firmeza diante dos repetidos ataques israelenses à mesquita sagrada de Al-Aqsa e aos locais islâmicos sagrados em Jerusalém. Jerusalém é o terceiro local mais sagrado do Islã depois de Meca e Medina. Rumores sobre a reconstrução do templo existem há décadas entre os ultra-ortodoxos judeus que já teríamos fundos necessários para restaurar a adoração conforme descrita no Velho Testamento. E nós vemos, irmãos, que os judeus já têm uma verba, um valor já preparado para a construção do templo, do novo templo, que seria aí no caso o templo de Salomão, em que nós temos vistos aí é que outros homens, espalhados pelo mundo, estão construindo templos e mais templos, e agora para findar é anunciado, o templo de Salomão aqui no Brasil. Isso é muita gozação. Bom, continuando aqui, e nos últimos anos Israel tem intensificado trabalhos de arqueologia nas proximidades do Monte do Templo, como mostra o vídeo de 23 de dezembro de 2012, causando descontentamentos por parte dos líderes religiosos muçulmanos. Esse é um vídeo que, causou aí uma polêmica pelo fato de ter imagens neles, que ali sairia a cúpula da rocha, dando lugar e espaço para o novo templo, o que causou descontentamento ao povo muçulmano. E é isso aí, pessoal. Agradeço a todos pela atenção, aos que viram esse vídeo, fica aí um pouco de esclarecimento para que vocês possam entender as questões que aqui foram faladas. E logo nós estaremos também falando sobre o microchip, o Verichip, o Digicash, que já é lei em várias partes. E logo estará chegando no Brasil também como lei obrigatória. E isso é de grande importância para nós também. Então tá, até lá, pessoal.